Olá pessoal, aqui é o professor Fernando Leonidi com mais um vídeo na nossa playlist de soluções para o site Bcrowd, ou plataforma Bcrowd, né? E hoje vamos resolver o problema 1036, que vem com o título Fórmula de Bhaskara. Vamos ler o enunciado? Bom, o enunciado fala assim, ó. Leia 3 valores de ponto flutuante e efetue o cálculo das raízes da equação de Bhaskara. Se não for possível calcular as raízes, mostre a mensagem correspondente. Impossível calcular, caso haja uma divisão por zero ou raiz de número negativo. Então, em dois casos, eu tenho que mostrar impossível calcular. Entrada. Leia 3 valores de ponto flutuante, double, A, B e C. Saída. Se não houver possibilidade de calcular as raízes, apresente a mensagem impossível calcular. Caso contrário, imprima o resultado das raízes com 5 dígitos após o ponto, com uma mensagem correspondente, conforme o exemplo abaixo. Imprima sempre o final da linha após cada mensagem. Então, beleza, pessoal. Então é isso. É isso que a gente vai ter que resolver. Um simples programa para solucionar a fórmula de Bhaskara, tá? Aqui temos aqui as entradas, né? Os possíveis números de entrada e os resultados que se espera, tá? Então vamos para o nosso VS Code para a gente tentar resolver. No VS Code, eu abri aqui a plataforma, o site que eu fiz para a gente solucionar esses problemas, facilitar a nossa solução, né? Para a gente acabar só focando no problema em si e não em como estruturar toda essa solução, tá? Eu vou deixar um card para vocês verem o primeiro vídeo, onde eu mostro como baixar esse aqui, né? Como baixar essa plataforma, esse app ou esse site e como usá-lo também, tá? Mas eu vou explicar um pouquinho aqui de como fazer isso. Praticamente, o que a gente tem que fazer é vir na pasta Problem, criar um arquivo JS com o número do problema, que é 1036.js, e criar uma função chamada Problem, só que a gente tem que exportar ela, então já vou colocar export, e o nome dela tem que ser Problem. E ela tem que receber um argumento, um parâmetro, ela tem um parâmetro chamado lines, e isso já é coisa do Bcrowd, tá? O Bcrowd te manda as informações para esse line. Então, beleza, pessoal. Agora, aqui dentro, basta a gente fazer a função. Então, o que a gente tem que fazer? As funções, ou a função, ou resolver o problema. O que temos que fazer é solucionar, né, a equação do Bhaskara. Então, bom, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma função, vamos chamar ela de calcular raízes. Ela vai receber A, B e C, tá? E aí ela vai devolver como nosso problema pede, né? É impossível calcular ou as raízes mesmo. Então, beleza, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai calcular o delta, porque através do delta a gente sabe se é impossível calcular ou não, né? Então, vamos colocar aqui, delta é b ao quadrado, eu posso colocar b vezes b, tá? Que seria b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Então, aqui a gente vai colocar duas condições, tá? A gente vai colocar se o delta for menor que zero. Se o delta for menor que zero, não existe, não é possível criar, a gente não consegue fazer o cálculo, né? Não tem raízes possíveis, né? E outra possibilidade também é quando ou se o a for igual a zero, que aí vai dar, em algum momento vai dar, alguma das raízes vai ficar impossível de se calcular e a outra vai ficar um número infinito, né? Um número complexo que a gente chama, né? Bom, sem entrar em detalhes, essas duas possibilidades que a gente tem que colocar, tá? Quando o delta é menor que zero e o a igual a zero. Bom, se isso acontecer, se uma das duas coisas acontecer, a gente vai já retornar que é impossível. Vamos ver lá no. Para a gente não errar, vamos ver aqui, ó. Vamos copiar a saída aqui, ó, impossível. É importante copiar e colar de lá, porque pode ser que um acento, uma vírgula, um espaço que a gente esqueça acaba dando erro lá no nosso resultado. Bom, já colocamos aqui uma saída, né? Então, ou seja, se acontecer um desses casos, é impossível de calcular. Se passar por esse if, isso quer dizer que a gente pode calcular. Então, a gente vai calcular o x1, que vai ser igual a menos b, mais a raiz quadrada de delta. Então, a gente vai usar o math, ou fazemos delta vezes delta. Não, raiz quadrada não dá para fazer, né? Então, vamos fazer math.sqrt,
de delta, ou seja, a raiz quadrada de delta. Tudo isso, né, depois de achar a raiz quadrada de delta e somar o menos b, a gente vai dividir por 2 vezes o a. E agora vamos fazer a mesma coisa com o x2, né? Eu posso até copiar esse aqui, ó, e só mudar para x2, e aqui, em vez de ser mais, é menos. Pronto. Agora basta a gente retornar a mensagem. Agora vamos usar acento grave, tá? E novamente vamos lá no site aqui para a gente copiar o resultado, ó, como está resolvendo aqui. Então, ou a gente faz dois console log, como a gente não tem como fazer esse console log, aqui não é um console log, né, na verdade é um return, então é melhor usar o /n para quebrar a linha. Então vamos dar um Ctrl V, ele vai fazer desse jeito, mas a gente vai fazer assim. E aqui a gente vai ter um /n, tá? Que é quebra de linha. Excelente. Porém, esse número aqui é o x1. Então, nesse cara, a gente vai colocar o cifrão em chaves, para a gente chamar o x1. E nesse aqui, a gente vai tirar cifrão x2, tá? Porém, a gente pode ter um erro aqui, porque o nosso problema fala, ó, 5 aqui, ó, imprima o resultado das raízes com 5 dígitos após o ponto e vírgula, né, após o ponto. Isso quer dizer que pode ter possibilidade dele dar um dígito só, ou nem um dígito, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar toFixed e a gente vai forçar 5. E nesse aqui também. Ponto toFixed e vamos colocar 5 novamente. Então, se a gente for olhar aqui, deixa eu ver se dá para diminuir um pouquinho o zoom aqui, ó. A gente já tem a resposta aqui. Então, calculamos o delta, verificamos se o delta é menor que 0 ou a igual a 0, e mensagem impossível calcular, e calculamos duas raízes e mostramos o resultado, tá? É simples, mas é isso, tá? Então, como que a gente testa? Vou dar um Ctrl B aqui para aparecer o explorador, vou clicar o botão direito em Index e abrir pelo Live Server. Lembre, sempre use o Live Server. Nossa plataforminha é essa. Clica em inspecionar, porque tem que ser pelo inspecionar, porque o Bcrowd pede o resultado pelo site, pelo console log, né? Então, a gente tem que usar. Aqui no problema, você escreve o número do problema, que é 1036 ou 1036, e aqui a gente coloca as entradas. Então, a gente já pode pegar as entradas que estão aqui, ó, e verificar como que ficou. Deu resultado nenhum, tá? Esse problema não tem nada a ver com o nosso erro aqui, é coisa do Live Server, tá? Mas não resolveu. Por quê? Se a gente voltar lá, a gente vai ver que a gente fez a resposta, tudo certinho, mas ninguém está chamando essa função. Quem está chamando calcular raízes? Quem está passando quais são os números que a gente quer calcular, né? Quem que é o A, quem que é o B, que C? Ninguém. Então a gente tem que passar assim, né? Então a gente vai colocar aqui um calcular, e a gente pode passar aqui, ó. Calcular a raiz quadrada de 1, 1, 1, por exemplo. E agora a gente volta lá, colamos novamente aqui os números que no Bcrowd está nos dando como entrada e resolver. Novamente não sai nada. Por quê? Porque a gente tem que colocar aqui, ele deu um retorno, mas para quem, né? Então a gente vai colocar aqui um console log. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem o que eu estou fazendo. Ó, console log. Salvei, voltei lá para o nosso plataforma, colei aqui os dados e resolver. Impossível de calcular. Beleza, deu algum resultado, já deu para mim. Tá? Porém, ele não está calculando com esses números, porque ele deveria ter me dado esse resultado. Ele está calculando com os números que eu coloquei aqui, 1, 1, 1. Então, de onde que vem os dados? Ele vem nessa variável chamada lines. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou mandar um console log antes dessa resolução, desse lines, para a gente ver como que ele vem. Aliás, console log lines. Tá? Apesar de a gente estar careca de saber como que vem, mas só para quem está pegando o vídeo a partir daqui, ó, resolver. Então ele vem um array com uma posição só e uma string com os 3 números. Então, os números não estão nem separados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro separar eles. Então, como que eu separo? Vamos lá. Uma das maneiras que eu posso fazer é usando o splint. E aí eu posso falar que o caractere que vai separar um elemento do outro vai ser o espaço. Então, olha, vamos ver como que vai ficar agora. Deu um erro. Vamos voltar aqui para ver o que eu errei. Ah, tá. O que eu errei? O lines é um array. Eu quero a primeira posição desse array. Né? Vocês viram que era um array de uma posição só. Então eu quero a primeira. Então vamos lá.
Agora sim, ó, ficou 3 posições. Então ficou ó, 10, 20.1 e 5.1. Show de bola. Então ficou os dois ali, os três ali, e aí agora eu posso calcular. Para calcular basta eu mandar aqui. Ah não, agora eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que pegar esse lines, e eu vou fazer o seguinte, vou criar uma variável chamada valores, que são os valores que estão me passando. Aqui em cima eu vou calcular, logo lá em cima, gosto de criar as variáveis na parte superior, ó, valores, vai ser igual aquilo que a gente colocou dentro do console log. E agora eu vou ver aqui valores, vamos ver se está certinho aqui, ó. Beleza, ó. O valor está trazendo certinho. Então, como que a gente vai fazer para usar isso como para calcular? Basta a gente pegar, em vez de mandar um aqui, a gente coloca valores, primeira posição, né, que é o 0, valores, segunda posição, que é 1, e por último, valores, terceira posição, que é o 2. Então ficou desse jeito aqui. Beleza? Vamos ver se resolve o nosso problema. E tá aqui, ó, R1 e R2. Tá? Pra gente conferir, 0,29788 e 1 ponto menos, né, 1,7127, certinho, tá? Vamos pegar o segundo valor. E impossível calcular. Temos que tirar esse console log, se a gente esquece, vai dar errado. Então tira esse console log. Então vamos ver agora se continua resolvendo. Possível de calcular. E o terceiro. Certinho, ó. 0202466. E o outro 1968408. Certinho. E o último tem que ser impossível de calcular novamente. Aqui deu, pode ser por causa do espaço, mas beleza, depois de calcular. Então, teoricamente, o nosso algoritmo está pronto e está correto, tá? Basta jogar lá na plataforma do BigCrowd agora. Então, vamos ver aqui. Ah, não. A gente pode melhorar isso aqui, tá? O que acontece? Isso aqui a gente fez de modo, vamos dizer assim, mais bruto, tá? Imagina se o meu array tivesse, em vez de ter 3 valores, tivesse 30 valores, ou 300 valores, ou 3.000 valores, né? Não que existe não que a equação de Bhaskara precise de 30 valores, mas imaginando uma outra função que poderia ser 30 valores, né? Ficaria impossível colocar cada um desse jeito, tá? Se eu tenho um array, tem uma maneira de resolver isso, que é o espalhamento, né? Ó, posso colocar 3 pontinhos e eu coloco o nome da variável. O que ele vai fazer? Ele vai fazer exatamente o que eu fiz. Ele vai pegar e vai espalhar todos os elementos dentro desse argumento, né? Passando como argumento para a função que está pedindo esse espalhamento. Então vamos ver se vai resolver isso aqui. E tá aí, ó. Vamos ver se eu mudar o valor aqui, se dá outro resultado. E tá aí. Então ele está calculando, tá certinho. Só que agora a gente usou algo um pouquinho mais inteligente, né? Que é a parte de espalhar os dados aqui, né? Esses 3 pontinhos de espalhar. Então, beleza. Vamos agora copiar o nosso código. Ctrl C aqui. E aqui, vamos voltar para o site do BigCrowd. E vamos colar aqui, no lugar desse comentário. Ele vai reclamar algumas coisas, como por exemplo aquele técnico que a gente usa 3 iguais, que ele fala que é melhor comparar também tipo. A gente não vai comparar tipo, porque se a gente comparar o tipo, eu vou ser obrigado em algum momento aqui. Acho que não, até dá hora para comparar, né? Ah, não, eu vou ter que. Cadê aqui? Faltou eu copiar alguma coisa aqui. Faltou valores, ó. Tava deixando de fora, já não ia dar certo. Vou copiar esses valores. E tá aqui em cima. Então esses valores eles vão vir como string. Eu vou ter que fazer uma conversão aqui de número, caso eu coloque aqui 3 iguais. E essa conversão é automática, né? Porque o JavaScript, a tipagem dele é fraca, né? Então ele consegue fazer essa conversão pra gente, tá? Vamos clicar aqui no enviar. E show de bola, né? Deu certinho aqui. A plataforma aceitou nossa solução. Tá, só para a gente dar uma resumida aqui, deixa eu dar um zoom. O que a gente fez? A gente recebeu os valores do lines e, como a gente recebe numa string só, né, na primeira posição, a gente transformou isso num array com 3 posições. Criamos a função calcular
que recebe 3 números, e quando a gente invocou ela, a gente usou o espalhamento, né, dos valores de array aqui dentro dos argumentos, para aqui ele receber, né, certinho. E aí a gente calculou o delta, verificamos se o delta é menor que zero ou o A era igual a zero, que aí seria impossível de calcular. Calculamos as duas raízes, x1 x2, e mostramos na tela. Então é isso, pessoal. Se de alguma maneira esse vídeo ajudou vocês, dá uma curtida, ajuda o canal compartilhando e se inscrevendo nele, tá? Valeu, até a próxima!